uma ponte em nós. Vamos construir para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar-se. Vou colocar aqui esse aqui faz a live. Só um momentinho que caiu. No final da missa, o Davi, esse menino bonito que está aí, ele vai continuar ainda no momento de oração diante da Eucaristia. Eu preciso sair logo que termina a missa, porque daqui tenho que ir na comunidade de Santo Antônio, que o povo está esperando lá também, para celebrar a Eucaristia. Só estou preparando você para saber, né, como é que vai ser. De modo, quando chegar no final da missa, eu saio e o Davi continua ainda, né, para hoje, um dia especial, termos este momento de oração diante da Eucaristia. Tudo bem, então? Então não fique admirado se eu sair antes de terminar, tá? Muito bem. Hoje é o dia de Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi é uma expressão latim. Significa o quê? Corpus Christi.
Hoje é o dia do Corpus Christi. Alguém sabe o que significa? O corpo de Cristo. O dia do corpo de Cristo. Mas cadê o corpo de Cristo? O dia do corpo de Cristo. Ah, está lá, né? Está certo. Quando começou, qual foi a origem do corpo de Cristo? Quem foi que fez isso? Está escrito na Bíblia, não está? Nós acabamos de ler aqui no Evangelho agora. Quem foi que nos deu o corpo de Cristo? Foi o próprio Jesus. Foi ou não foi? Foi o próprio Jesus. Jesus Cristo. Ele nos deu o seu corpo. Que coisa, né? E como é que ele fez? Estão lembrados? Estão lembrados da cena? Numa ceia. Ceia é um jantar. Foi? Não foi num jantar? Então, foi o jantar de despedida de Jesus. Já estava sendo ameaçado de morte. A polícia estava lá para prender ele. Estão lembrados desse episódio? Judas, que estava lá, indicava onde ele estava, e a polícia estava atrás. E Jesus sabia que ia ser preso. Então ele quis se reunir com os seus amigos, com os seus discípulos, para um jantar de despedida. E neste jantar de despedida, ele deixou para nós o maior de todos os presentes. Diz que no final da ceia, quando o pessoal já comeu, bebeu, tal, Jesus pegou o pão. Olha o gesto que ele fez, que é muito importante nós lembrarmos. Ele pegou o pão, ele partiu o pão e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo dado a vocês. Ele partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos. Isto é o meu corpo. Aquele pão, somente Deus pode fazer uma coisa dessa. Aquele pão se transformou no corpo dele. Depois ele pegou o vinho e disse: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue derramado por vocês. Eles comeram e beberam. E hoje nós celebramos o dia do corpo Christi, o dia do corpo de Cristo, o dia em que Jesus celebrou este momento de doação para todos nós. Agora vamos analisar um pouco este gesto que Jesus fez. Foi numa ceia, no lugar de comida. Não foi no templo, na igreja. Foi uma ceia, no lugar de comida. E ele quis deixar para nós o seu corpo, pegando um pão, tomai e comei, para dizer assim: eu sou a comida de vocês. Jesus é a nossa comida, a pessoa de Jesus. Por isso que tem o pão e o vinho, o corpo e o sangue, é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é o nosso grande alimento. Como nós nos alimentamos com alimento físico, material, arroz, feijão, nós queremos alimentar a nossa vida com a pessoa de Jesus. Nós nos alimentamos de Jesus. Como é que a gente se alimenta de Jesus? Não somente comendo a hóstia.
Comendo a hóstia, nós nos alimentamos do jeito de Jesus. Assumimos o pensamento dele. Assumimos os sentimentos dele. Jesus é o meu alimento, é o alimento da minha vida. Que coisa bonita, né, gente? Ele deu a si mesmo, ele deu a si mesmo para ser o nosso alimento. Agora você veja uma coisa. Jesus pegou o pão e partiu o pão. E disse, como eu sou alimento de vocês, vocês devem lutar para que todo mundo tenha alimento, tenha comida. Por isso, alimentar-se de Jesus é um compromisso para que todo mundo tenha comida. Partir o pão para todo mundo. Não é simplesmente a gente vir aqui na missa, fazer a comunhão com Jesus e ir embora e acabou. Não. Jesus falou assim, olha, como eu me tornei comida de vocês, vocês devem se preocupar para que todo mundo tenha comida. Por isso que Jesus usou o pão. Podia usar outra coisa, mas porque usou comida, alimento, para nos ensinar a lutar para que todo o povo tenha comida, tenha alimento. É o nosso compromisso. Quem vai na missa, quem participa da Eucaristia, é aquele que se compromete com ele para que todo o povo tenha comida. Não é assim, eu me encontrei com Jesus, eu comi a Eucaristia e acabou. Não! Jesus não fez isso. Ele partiu o pão, Ele partiu. Isso é, ele fez, olha, você tem que partilhar o pão e lutar para que todo mundo tenha comida. Deu para entender, gente? Por isso que nós dizemos que a Eucaristia é um grande projeto político. Nossa, política aqui na Eucaristia? Sim, Senhor. Nós queremos lutar para que o mundo seja como a Eucaristia, nesta mesa, onde ninguém é excluído. Olha, uma mesa. Para celebrar a Eucaristia, nós precisamos de uma mesa. Então queremos lutar para que este mundo seja uma mesa, onde ninguém seja excluído, todo mundo possa se alimentar e a gente construir a fraternidade ao redor dessa mesa. Que coisa bonita, né, gente? Se o mundo fosse como a Eucaristia, o mundo seria feliz. Porque todo mundo teria o necessário para viver com dignidade. Olha, essa é uma grande verdade da Eucaristia. Outra coisa também, Jesus se tornou nosso alimento, porque Ele sabia que nós precisamos desse alimento. Esse alimento que não é para os santos, para os anjos, para a gente que é fraco, para a gente que é pecador, para a gente que não é digno. Sabe por que digo isso? Porque de vez em quando eu escuto alguma pessoa que diz assim, eu não posso fazer a comunhão porque eu sou isso, sou aquilo, não sou digno. Mas Jesus, Ele disse que Ele veio para quem está doente. Ele não disse isso? Ele não veio para os santos. O pão sagrado da Eucaristia, Ele não deixou para os anjos, para os santos. Inclusive tem uma música antiga feita de um hino por Santo Tomás de Aquino, mas é meio equivocada, que fala da Eucaristia como o pão dos anjos. Mas a Eucaristia não é o pão dos anjos. Ele não deu este pão para os anjos, Ele deu este pão para nós. Para você que é pecador, para você que não é digno, para você que é fraco, para você que faz coisas erradas,
Ele veio para alimentar você, te ajudar a sair do buraco. Deu para entender, pessoal? Porque é triste quando eu ouço alguma pessoa que chega à igreja e eu pergunto: por que não faz a comunhão? Ah, porque não sou digno, porque não mereço. Mas é para você mesmo que ele veio, para te ajudar, para te fortalecer. Porque ele veio para te curar. Olha que coisa bonita, né, gente? Então você veja, Jesus se tornou alimento. Toda vez que nós olhamos na Eucaristia, depois quando você tiver aquele momento com o Davi, aqui de oração diante da Eucaristia, você olha para esta Eucaristia Santa e você veja pão e você sinta aquele o seu alimento, o alimento de todos nós. Ele que é nosso alimento. E ao mesmo tempo, você olhando para esse pão colocado no ostensório, aquela hóstia branca é pão. É pão. Você lembra e sinta milhares, milhões de pessoas no mundo que não têm comida. E que ele veio dizer para nós: eu sou pão, para que todo mundo tenha pão, tenha comida, tenha saúde, tenha vida, tenha moradia, tenha trabalho. Esse é o apelo profundo da Eucaristia. Por isso que eu digo, esse é o maior presente que ele deixou para nós. A Eucaristia é fundamental da nossa igreja. Tem um Papa que diz assim: se você tira a Eucaristia, não existe mais a igreja. Porque a Eucaristia, ela representa o projeto de Jesus, o sonho de Jesus. Como eu disse para você, fazer do mundo uma grande mesa onde ninguém é excluído e onde todo mundo possa se dar as mãos, partilhar e ser irmão um do outro. Onde ninguém fica fora. Todo mundo. Todo mundo. Ele veio para todo mundo. Eu não é, gente? Ou veio só para alguns santos? E depois outra coisa muito importante, você olhando a hóstia santa, você sente a presença dele. E você lembra aquilo que ele disse um dia: eu estarei com vocês sempre. Até o fim do mundo, eu estarei sempre com vocês. Por isso que a Eucaristia é o sinal da presença viva de Jesus sempre no meio de nós, que nos acompanha nessa luta, nessa missão de transformar esse mundo numa grande Eucaristia. Olha, nós poderíamos falar até meia-noite sobre a Eucaristia, porque é de uma riqueza enorme. Foi o último presente, quase poderíamos dizer o testamento que Jesus deixou para nós. Quando ele pegou o pão, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois tem uma outra coisa, que ele disse, que não foi lido no Evangelho hoje. Quando ele fez isso, ele terminou dizendo assim: fazei isso em memória de mim. Olha aqui, fazei isso em memória de mim. O que significa isso? Não é fazer só a mesma coisa que ele fez. E nós estamos fazendo toda vez que nós celebramos a missa. Fazer isso em memória de mim. Não é só repetir o gesto, mas também fazer aquilo que ele fez. O que ele fez? Ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo dado por vocês. Vocês também façam a mesma coisa. Como eu me doei a vocês, dei o meu corpo para vocês, eu me tornei pão para você comer, assim também você saiba se doar aos outros como eu me doei. Fazei isso em memória de mim. Vocês também se tornem comida pelos seus irmãos. Dá para entender, gente? Fazer isso em memória de mim. Também você saiba se doar como eu me doei.
então a sua vida terá um sentido profundo. Isso é o corpo de Cristo. Não transforme o corpo de Cristo, hóstia santa, no ídolo, levando isso para cá, para lá. Quando nós, depois da vida, vai fazer uma pequena procissão aqui na igreja, lembrando a procissão que a gente não pode fazer hoje, né, do corpo de Cristo. Você lembra que Ele está junto conosco, na caminhada difícil da vida, que nós não estamos sozinhos. Levando a hóstia santa, não estamos levando uma imagem de santo. Nós estamos fazendo uma profissão de fé, em que nós sentimos que Jesus é nosso companheiro, e companheiro da nossa vida, e companheiro na nossa luta, está junto conosco, não estamos sozinhos. Esse é o corpo de Cristo. Por isso eu digo para todos vocês, no final da missa, quando vocês pararem um pouco diante da Eucaristia, lembra um pouco tudo isso. É a grande riqueza que Ele deixou para nós. Por isso queremos agradecer muito a Ele, por esse grande presente que Ele nos deixou. É a nossa força, é o nosso alimento. Sentir a presença dEle junto de nós, não estamos sozinhos nesta luta, Ele está junto com Ele. Ele que chama cada um de nós sempre ao gesto de partilha, de doação, lutando todos juntos para que ninguém passe fome nesse país. É bonito, né? Ele merece uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas a Ele que nos deixou tudo isso.